inicio formulando algumas perguntas. É possível sustentar-se uma construção de certo relevo, de certo tamanho, sem base, sem fundamentação, sem alicerce? É possível a construção de um mundo realmente justo, harmonioso, equilibrado, sem a espiritualidade, sem a noção, e mais que a noção, a presença de Deus justo, do Deus bom, do Deus misericordioso, triunfando nas mentes das criaturas? A todas, a todos, o meu abraço, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Nosso tema de hoje: a fé e a caridade. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo: amar o próximo como a si mesmo. Já estudamos alguns temas: o mandamento maior, fazermos aos outros o que queremos que os outros nos façam, dai a César o que é de César, a lei de amor, o egoísmo, e agora a fé e a caridade, que está no número 13. Sandra Matos, Rosa Marquezine, Mima Vilas Boas, companheiros queridos do Francisco Borice, Centro Espírita de Franca, a todas, a todos, o meu amor e a minha gratidão. Como vimos e sabemos, estamos nos detendo no estudo do tema amor, que é o tema do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Definamos e entendamos caridade como sendo o amor em ação, o amor se expandindo, o amor se expressando de todas as formas éticas, de todas as formas materiais, morais, espirituais, afetivas. Caridade, portanto, vai além, muito além de uma simples doação de algum bem, de algum recurso, de uma esmola. Vamos trazer algumas ideias que estão disponibilizadas para nós no item 13. O autor desta página preferiu ocultar-se na expressão espírito protetor, não apresentando, pois, a sua identidade. Diz ele:
A caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. A caridade necessita da fé, como a fé se aperfeiçoa, se complementa na caridade. A fé nos conecta com a espiritualidade, nos conecta com Deus. A fé nos conecta com o Cristo e a caridade nos conecta com o próximo. Sem a conexão com o mais alto, a conexão com os nossos irmãos de humanidade, na horizontalidade da vida, não se mantém. É por esta razão que precisamos simultaneamente investir na fé e na caridade e na fé. Assim, toda manifestação da caridade é bem-vinda, é útil, é boa, é aproveitável, é necessária, mas não basta estas ações de pessoas, de grupos, ações isoladas, se toda a coletividade não estiver lastreada, fundamentada em Deus, na espiritualidade. Toda vez que nós nos propusermos a estudar a espiritualidade, a estudar o tema Deus, necessariamente precisamos nos reportar a 3 virtudes, que são as 3 virtudes teologais, a saber, a fé, a esperança e a caridade como expressão do amor. Fé, esperança e caridade. Diz ainda o autor da mensagem, no item 13, que a caridade profunda, diremos nós, é impossível sem a fé, porque para que a caridade seja perfeita, mister que ela venha acompanhada de justiça, de equilíbrio, de harmonia, de respeito, de reverência, de acatamento a todos os direitos humanos, porque é possível a prática de alguma caridade, mas caridade imperfeita, se esta caridade não vier acompanhada do nosso desinteresse, do sacrifício de todo interesse egoístico. Não basta uma ação boa sem que haja de nossa parte um desinteresse acentuado por nós mesmos, o sacrifício de todo interesse egoístico. Dizendo de outro modo, quantas pessoas que se animam a dar
pequenas contribuições, pequenas e esporádicas contribuições estas eventuais que ficam na dependência do seu bom humor, da sua boa vontade, mas para que o bem verdadeiro e definitivo se realize entre todas as criaturas de Deus, é preciso mais, muito mais, porque para que a caridade ampla, universal, divina, acompanhada de justiça, se faça entre todas as criaturas humanas, precisaremos aprender a abdicar dos excessos, do supérfluo, da concentração de bens excessiva, em prejuízo da paz do mundo, em prejuízo da justiça do mundo. Por esta razão, Jesus vem e, de maneira totalmente abnegada, desinteressada, desprendida, não possuía bem algum, e nem por isso esteve exposto à miséria, à pobreza humilhante, nem por isso deixou de amar, de expandir o amor, de servir, de fazer o bem em favor de todas as criaturas humanas que ele pôde alcançar naquele tempo. Ação esta que continua se expandindo, porque o Mestre continua trabalhando em favor de toda a humanidade. E para isto, ele conta com todos os seus irmãos de boa vontade, que estejam dispostos a abrir mão dos excessos, do supérfluo, para poder disponibilizar os bens, transformando-os em estudo, em escola, em trabalho, em saneamento básico, em oportunidade para todos. Allan Kardec, portanto, age bem quando, no capítulo 11, que trata do tema amor, coloca esta página a respeito da fé e da caridade, advertindo-nos e orientando-nos quanto à necessidade de tudo fazermos através de uma conexão com a espiritualidade, porque é em Deus que todos nós vamos aurir o amor mais puro, mais profundo, mais definitivo. É em Deus que vamos obter a noção do justo, a noção da misericórdia, a noção da caridade divina. É em Deus que vamos descobrir, desenvolver o sentido profundo, extenso e definitivo da fraternidade entre todas as criaturas. Por esta razão, Jesus nos ensina a orar e coloca como
sendo as duas primeiras palavras da célebre oração estas duas: Pai Nosso. Ou seja, a caridade necessita da percepção de que somos todos filhos de Deus, consequentemente, irmãos uns dos outros, e que este Pai que é meu, este Pai que é seu, é também Pai de todas as criaturas. E assim a caridade se aperfeiçoa com a fé, tanto quanto a fé se aperfeiçoa com a caridade, nesta dependência mútua que há entre estas duas virtudes. O autor desta página ainda nos diz: a caridade pede exercício. Interessante também esta expressão. A caridade pede exercício. Da mesma forma que podemos exercitar o corpo, que podemos educar órgãos, membros, sentidos físicos, e as academias e os exercícios físicos bem dirigidos contribuem poderosamente para a ginástica do corpo, para o aperfeiçoamento do corpo, para o aformoseamento do corpo. Também podemos praticar a caridade como ginástica da alma. Pode-se educar o corpo através de exercícios regulares e pode-se educar a alma através de exercícios da caridade. E é interessante observar que, em um primeiro momento, nós podemos fazer exercícios físicos sem tanta vontade, sem tanta disposição. Podemos iniciar os exercícios físicos sem tanta disciplina, sem tanta determinação, mas com o tempo, com os resultados positivos, a criatura vai se animando e vai adquirindo estas qualidades mencionadas, disciplina, determinação, e pode até organizar uma agenda metódica, criteriosa, de exercícios físicos prolongados por anos e até mesmo por toda a vida. Assim também a caridade. Inicialmente, podemos executá-la, realizá-la sem disciplina, sem educação, sem tanta disposição, sem tanto sentimento bom, mas pela repetição vem o costume, vem o hábito, vem o condicionamento, vem a vontade, vem a percepção de que o exercício da caridade faz bem para as emoções, faz bem para os sentimentos, como os exercícios físicos fazem bem para o cosmo orgânico. Diz ainda a página: com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. E ainda tereis, contudo, razão,
se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos ou gozos materiais, sim no bem, porque felicidade espiritual é algo muito diferente do gozo fisiológico, do gozo físico, do gozo material. Porque felicidade é mais que prazer, é mais que lazer, é mais que satisfação dos sentidos. Felicidade é este sentimento radicado no espírito, que se realiza através de práticas espirituais. E felicidade espiritual é uma destas bênçãos, somente materializadas quando cogitamos da felicidade do outro, porque não é possível a felicidade solitária, exclusivista, com indiferença, desprezo, descaso para com a felicidade do próximo. Assim, vemos no estudo de hoje que Deus é imprescindível, Deus é indispensável, Deus em tudo, sempre. Também no que respeita ao tema caridade, porque com Deus nossa caridade tende a crescer, tende a se aperfeiçoar, tende a se melhorar e torna-se uma característica predominante de nossa alma, porque Deus estará no fundamento, na base, no alicerce deste sentimento a que damos o nome de caridade. Portanto, independentemente da religião a que pertençamos, até mesmo sem religião específica, todas as criaturas podem e necessitam conectar-se com a espiritualidade, com Deus, porque a religião é apenas uma alternativa, mas não é a única alternativa. Encontramos religiosos sem espiritualidade e encontramos pessoas devotadas à espiritualidade sem que integrem necessariamente uma denominada religião, uma religião específica. Espiritualidade e amor, espiritualidade e caridade, espiritualidade e prática do bem, Deus e amor, Deus e caridade, Deus e prática do bem é a proposta da página que hoje mereceu e está merecendo as nossas despretensiosas reflexões. A todas, a todos, o meu amor, a minha gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.